A violência se tornou algo tão banalizado, tão comum, que hoje qualquer programação fala, analisa a violência que ocorre no nosso meio. É difícil viver hoje em dia. Vivemos numa sociedade materialista, individualista, que aos poucos vai perdendo a noção de compartilhar, que aos poucos vai perdendo a noção de comunidade. Infelizmente, quando Jesus falou esse sermão, o famoso Sermão do Monte, eu creio que as pessoas não eram muito diferentes do que nós somos hoje, do que você é hoje. Eu creio nisso. Eu falo em relação ao caráter, às atitudes, a forma de agir. Abra em Lucas, por favor, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, versículo 30 ao 37. Aqui nós temos a parábola do bom samaritano. O contexto ali diz que um doutor da lei, um mestre da lei, querendo testar Jesus, perguntou a ele como faria para herdar a vida eterna. E lá no finalzinho ele diz: quem é o meu próximo? Querendo se justificar. E Jesus então fala, em Lucas 10, versículo 30, Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos, e retiraram-se, deixando o semi-morto. Por acaso, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou bem longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto, olhou, se compadeceu daquele homem, e se aproximou, cuidou dos ferimentos, colocando óleo e vinho, colocou aquele homem no seu próprio animal, e levou para uma hospedaria, e tratou dele. Para aqui. O mundo naquela época, naqueles dias, não é muito diferente da nossa realidade hoje. Nós podemos constatar aqui, nessa passagem, nessa parábola, dois religiosos, um sacerdote, um levita e um samaritano, uma raça rejeitada pelos judeus, pelos israelitas. Mas é justamente esse modelo, esse homem, que presta socorro àquele pobre coitado, ferido, sangrando, quebrado. Será que o sacerdote e o levita não sabiam quem era o seu próximo? Será que os sacerdotes e os levitas não sabiam que deveria ajudar a quem precisa? Será que eles estavam atrasados para o serviço no templo? Não poderiam perder 1 segundo, 2 minutos, 5 minutos para ajudar alguém que estava precisando? Aqui eu vejo, irmão, que religiosidade não é um padrão confiável para se ter boas atitudes, para dar um exemplo de amor ao próximo, mas um coração bondoso, um coração misericordioso. Esse homem samaritano, com certeza também conhecia a lei, e ele cumpriu, e ele fez o que estava escrito na lei. Desses 3 homens, somente o bom samaritano foi sal e luz para aquele pobre coitado, para aquele homem. As pessoas, elas necessitam, elas precisam que nós, que conhecemos a palavra, que nós, que nos dizemos cristãos, sejamos sal e luz para esse mundo. Jesus manda que nós sejamos sal e luz para esse mundo. Nós somos vistos
por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos. Vocês são sal e luz para esse mundo. Nós somos sal e luz para esse mundo. Como é que você avalia? Como é que você avalia a atitude de alguém que encontrou uma certa quantia em dinheiro e ele toma a decisão de devolver esse dinheiro para o dono? Pense. Ele achou uma boa quantia de dinheiro e fala: eu vou devolver esse dinheiro, eu vou procurar o dono desse dinheiro. Claro, tem situações que seria impossível saber quem é o dono do dinheiro. Mas vamos supor que poderia ser o caso dele encontrar o dono. Como você analisaria a atitude dele? Para muitas pessoas, com certeza, essa atitude seria reprovada. Esse homem seria chamado de otário, seria um mané. Aliás, tem um ditado que diz: dinheiro achado não é roubado. Qual seria a sua atitude? O que você faria se você fosse lá no banco, retirasse o seu saldo e você constatasse que naquela sua conta havia muito dinheiro, além do que você esperava encontrar? O que você faria? Sacaria aquele dinheiro, colocaria no bolso e iria embora? Ou você procuraria o gerente da sua conta para informar aquela alteração? Pense nisso, irmão. Ontem à noite, até comentei com a Solange hoje, no café, eu fui fazer umas compras no supermercado e eu passei as minhas coisas e fui um pouquinho mais à frente para ajudar o rapaz a ensacar, colocar no saco. E a mocinha, sem saber o que estava fazendo na hora, acho que ela perdeu assim, a noção e entregou o troco do meu dinheiro. Entregou meu dinheiro para o próximo que estava na fila. Eu saí do local, vim aqui e o próximo chegou e ela passou o troco para ele. Ele simplesmente pegou o dinheiro e colocou no bolso. É mole? Ele pegou o meu troco, colocou no bolso e na maior cara de pau ficou na dele. Os garotos que estavam aqui embalando as coisas começaram a rir da moça, do caixa. Você entregou o dinheiro errado. Aí ela: desculpe, meu senhor, por favor, esse dinheiro não é seu não, é do rapaz aqui. Ele meteu a mão no bolso, deu e ficou na dele. Para vocês verem, irmãos, a situação que nós vivemos hoje em dia. Parece mentira, mas é verdade, é fato comum. Acontece. João capítulo 10, versículo 12, não precisa abrir lá. Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue a Jesus, irmãos, não anda nas trevas. Quem segue a Jesus dá um bom testemunho, procura dar um bom exemplo, procura ser luz e sal. Irmãos, o mundo, ele segue em direção oposta, a direção que Jesus nos ensina na sua palavra. O mundo caminha em sentido contrário à vontade de Deus. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis ao mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há desse mundo é cobiça da carne, é cobiça dos olhos. O mundo, irmãos, vive em trevas. Todos os dias, você, eu, nós precisamos tomar decisões. É verdade. Todo dia, você e eu, precisamos tomar decisões que às vezes implica em fazer a vontade de Deus ou a vontade do mundo. A vontade de Deus ou a vontade da carne. Ser luz e sal para esse mundo ou ser trevas. Quando você está na fila de um ônibus, você fura a fila para chegar mais rápido no seu destino?
Quando você está dirigindo o seu carro no engarrafamento, você vai pelo acostamento para chegar mais rápido no seu destino? Eu já levei uma multa por dirigir no acostamento. E eu paguei um preço por isso. Eu achei que estava fazendo algo bom para alguém, mas eu estava contrariando a lei. Eu estava fora de tempo, atrasado, quis dar um corte de 3, 4 metros, mas levei azar. Tinha um guarda na minha frente. E foi um susto muito grande que eu tomei. E vou pagar a multa. R$ 574. Já chegou o boleto. Quando nós infringimos a lei, quando nós fazemos algo errado, com certeza nós iremos pagar um preço por isso. Se não aqui na terra, mas quem sabe? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, em capítulo 2, versículo 12, diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fala mal de vocês, venham a glorificar a Deus, observando as suas boas obras, observando as nossas boas obras. No capítulo 1, ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham no passado, mas procurem santidade, como é santo aquele que vos chamou. Jesus é bastante claro, amados, quando ele diz: se o sal vier a ficar sem sabor, ele fica sem utilidade, não presta para mais nada. Irmãos, se nós, se você, se eu, perdermos a condição de ser sal e luz para esse mundo, nós perdemos a nossa serventia. Nós não temos valor algum. Por isso a importância de nós sermos sal e luz para esse mundo. A luz, ela não pode ficar escondida, porque o papel da luz é iluminar tudo que está ao seu redor. Porque senão ela perde a sua função de luz. Ela não serve se ela não iluminar. O que eu tenho sido para minha família? Reflitam agora. O que nós temos sido para as nossas famílias? O que eu tenho sido como pai para os meus filhos? O que eu tenho sido como um servo para essa congregação? Eu tenho pensado nisso. E graças a Deus que essa pregação nos ensina ao pregador onde ele deve colocar o seu rumo, a sua direção, de forma correta. Glória a Deus por isso. Uma comida salgada, uma comida totalmente salgada, é muito ruim. Mas também é verdade que se ela não tiver sal, estiver insossa, também é muito ruim. O que isso quer dizer, irmãos? Que nós devemos buscar um equilíbrio. Nós temos que ser equilibrados em nossas vidas. Nem muito salgado e nem completamente insosso. Tem que haver um equilíbrio em nossas vidas. Outro dia eu estava conversando com uma irmã e ela falou que fica triste, porque às vezes algumas pessoas, algumas irmãs possuem um pouco de intriga, não se falam, né? E ela falou que isso aí é um motivo de tristeza para ela. Como é que pode na igreja acontecer algo assim? E eu falei para essa irmã: olha, isso acontece quando nós paramos de crescer em espírito. Isso acontece quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e começamos a imitar os padrões desse mundo. Se alguém estiver cheio das coisas desse mundo, com certeza
não haverá espaço para Jesus na sua vida. Se eu começar a me encher das coisas desse mundo, vai faltar espaço para Jesus na minha vida. Isso é fato, irmãos. A palavra de Deus diz que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Amar o mundo, irmãos, não é você visualizar uma cachoeira, se embelezar com aquele quadro, um arco-íris, um nascer do sol, um pôr do sol. Não é isso. Amar ao mundo é valorizar as más atitudes das pessoas, as coisas erradas, se amoldar a essas paixões, a essas cobiças da carne. Isso é o que é amar ao mundo. O nosso inimigo número 1, irmãos, é Satanás. Creia nisso. Com certeza, ele vive nas trevas. E o desejo dele é levar para junto dele o maior número de pessoas. Satanás quer levar para junto dele o maior número de pessoas. Ele não está satisfeito. Ele caminha na direção oposta à vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que nós cristãos temos que ser sóbrios, vigilantes, porque Satanás está como um leão ao nosso derredor, pronto para nos atacar, para nos devorar. Outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andemos como filhos da luz que somos. Irmãos, é grande o nosso desafio, com certeza. Porém, Jesus falou que jamais nos deixaria sozinhos. Jesus está conosco. Ele não nos desamparará jamais. Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz para esse mundo. Creia nisso, irmãos. O nosso testemunho é muito importante. As pessoas vão conhecer a Deus através do que você fala, de como eu vivo, de como você vive, as suas atitudes vão glorificar a Deus, vão fazer alguém conhecer a Deus. E para finalizar, irmãos, eu vou deixar uma passagem para vocês de Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sejam fiéis até a morte. Ouçam o que a palavra de Deus, o que o Espírito de Deus fala a vocês, fala a todos nós. Assim, irmãos, com certeza, nós seremos sal e luz para esse mundo, quando nós dermos ouvido a Jesus, quando nós nos fizemos ouvinte da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos?